Deus amado, a cada dia venha, Senhor, nos alimentar, Deus, Senhor, muda a nossa história, Senhor. Deus, as pessoas que passaram por essas portas, que elas sejam impactadas com a adoração, com o louvor, que a palavra que sai desse altar, Senhor, toque as vidas. Toque as famílias, Senhor. Nós estamos aqui, Deus, em reconhecimento a quem Tu és, Senhor. Não é uma moeda de troca, é porque Ele ama te abençoar. Ele ama abençoar a tua família. E eu te peço, seja fiel a Deus. Não negocie a tua aliança com o Senhor, que Deus vai abençoar você, a sua casa e toda a sua descendência. Amém? Se você puder, estenda suas mãos para cá, vamos orar ao Senhor de forma de gratidão. Pai, obrigado, Senhor, por cada aliança, Deus, renovada aqui no Teu altar, Deus. Obrigado por cada semente, que o Senhor possa abençoar cada família, cada casa, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa enxergar o coração de cada um, Senhor. Pai, nós somos gratos porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua fé. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nunca nos abandonou. Perdoa, Deus, nossas falhas, nossos erros, e recebe nosso dízimo e nossa oferta para a honra e glória do Teu nome. Amém, amém, amém. Se você puder aplaudir ao Senhor, glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite, Sara Nossa Terra. Quem veio encontrar Jesus, diga eu. Estou aqui para encontrar o meu Salvador. Dê mais uma salva de palmas ao nosso Deus. Aleluias. Quem já está preparado aí para a Sara Conference em agosto, lá em João Pessoa, glória a Deus. Já estamos fechando aí as inscrições, organize. Eu tenho falado para as pessoas, você não vai para receber palavra, você vai para um ambiente. É um ambiente profético. Você vai entrar naquele lugar e vai ser algo revelador na sua vida. Amém? Ali é algo especial, é algo além. Aqui, nos nossos domingos, é o nosso arroz e feijão. Amém? Lá vai ser a lasanha, para quem gosta de lasanha, picanha, para quem gosta de picanha, buchada de bode, para quem gosta de buchada de bode. Cuscuz, não sei quem gosta de cuscuz, né? Glória a Deus. Uma alface, para quem gosta de alface. Aí, tem algumas pessoas aí. Uma rúcula, quem gosta de rúcula aí? Amém, amém. São poucos, eu também amo a rúcula. Você pega uma rúcula, bota ali um shoyu, meu amigo. Que é isso, rapaz? Oh, bom, barato e nutritivo. Quer coisa melhor que essa? Glória a Deus, glória a Deus. Nós estamos vivendo tempos maravilhosos. Eu tenho falado para vocês da seriedade, do foco que Deus tem nos dado nos cultos, nas palavras de domingo. Eu tenho buscado trazer para a igreja esse entendimento, né? Aqui para nós, o nosso olhar para isso aqui, quando a gente está aqui e nós estamos vendo vocês, nós não estamos somente pregando a palavra, já saímos desse nível, nós agora estamos formando discípulos de Jesus. Então, eu estou diante de discípulos de Jesus, sabe? Sentar na mesa com Cristo, ouvir da palavra dele, ser discipulado pela palavra de Deus. Não tem coisa melhor do que essa. Amém, igreja? E eu vou te mostrar hoje o privilégio de nós podermos viver isso, sabe? Eu quero dar continuidade. No domingo passado eu trouxe algumas coisas importantes e eu falei para vocês, você lembra quando eu disse a respeito de por que Deus endureceu o coração do faraó? Quem lembra disso aí, diga amém. Então eu expliquei para vocês que Deus endureceu o coração ali do faraó, porque ele tinha um objetivo, tinha um alvo. Então, vem comigo aqui. Se o povo estava 400 anos escravo. Aí você pensa ali quantas gerações que viveram essa escravidão. Um escravo, nos tempos do Brasil, a escravidão no Brasil, a expectativa de vida de um escravo no Brasil era em torno de 20 a 30 anos.
Então, entre 20 e 30 anos, os escravos no Brasil, eles morriam. Quem era escravo dentro das casas dos senhores do engenho, viviam até os 30 anos. Isso é uma estatística, não estou tirando da minha cabeça, é uma estatística. Então aí você imagina os escravos no Egito carregando pedra no sol. Então a expectativa era muito baixa. Então em 400 anos, olha quantas gerações que morreram nesses 400 anos. Mas ao mesmo tempo a Bíblia diz que o povo de Deus multiplicava. E eles eram escravos 400 anos. Deus tinha uma palavra para eles, uma promessa dada lá atrás, lá a Abraão, que ele iria levar o seu povo para a terra que emana leite e mel. Só que eles estavam escravos. Só que a promessa não estava aqui, a promessa estava lá. Se o faraó desse para eles ali casa própria, café da manhã, almoço e jantar, carteira de trabalho assinada, 13º, férias, no deserto uma aguinha gelada, uma coca, não é coca zero, é a coca, uma coca, e Deus falasse assim para eles: eu vou levar vocês para Canaã, a terra que emana leite e mel. Quem queria ir? Entenderam? Ninguém ia. Eu já estou na terra que emana leite e mel. Ninguém queria ir. Só que a promessa não estava ali. Então Deus fez o quê? O que Deus endureceu o coração do faraó. O que é endurecer o coração do faraó? Ele tirou a sua presença. Um ser humano sem o Espírito Santo é um bicho. Você entende isso? É um bicho. Imagina esse mundo sem ordem, sem princípios, sem valores, sem regras, sem leis. Anarquia plena. Imagina o que seria esse mundo. E as regras, as leis, os alvos, elas vieram daqui, ó, da palavra de Deus. As leis que regem na sua forma bruta, elas vieram da palavra de Deus. Então, querendo ou não, Deus está no controle de tudo. Amém? E aí eu estou fazendo um resumo, eu falei sobre isso. Então Deus endureceu o coração do faraó, para que o povo visse que Deus estava libertando eles, para que o povo tivesse fé e acreditasse no Deus que eles estavam servindo. Aconteceram as 10 pragas com o povo do Egito, mas as pragas não pegaram o povo de Deus. Os primogênitos do Egito morreram, mas os primogênitos do Senhor não morreram. Então Deus os levou para a terra prometida. Eu falei de outro aspecto, que muitas vezes nós achamos injustos, o injusto que acontece no mundo, e eu não entendo a surpresa, porque o mundo é injusto. O mundo é injusto, não tem justiça no mundo. Deus é justo. E aí eu expliquei para vocês que quando você olha uma pessoa, um empresário, bilionário, você olha um cara milionário, um cara que tem isso, que tem aquilo, aí você fala: rapaz, esse cara faz falcatrua, esse cara faz malandragem, ele faz negócio ilícito, ele engana as pessoas. Como é que essas pessoas têm isso tudo? Aí eu expliquei para vocês, levei vocês para Abraão. Abraão estava com o anjo falando com Deus, falou assim: Senhor, se tiver 50 justos aqui em Sodoma e Gomorra, o Senhor não destrói? Aí Deus falou: não destruo. Se tiver 40, se tiver 30, se tiver 20, se tiver um justo em Sodoma e Gomorra, eu não vou destruir, Abraão. E aí quando você vê essas coisas acontecendo, e aí você fala: como que isso aqui ainda está de pé? Está de pé porque ainda tem pelo menos um justo naquele lugar trabalhando. Um justo, pode ser uma pessoa da limpeza, pode ser o motorista, pode ser o jardineiro. Basta um justo para que Deus não destrua aquele lugar, porque Deus movimenta o mundo para trazer a justiça para os seus. Então, você que está aqui, a sua casa está de pé, porque você está aqui. Você está aqui.
O seu trabalho só não quebrou ainda porque você está lá. Você que sustenta espiritualmente aquele lugar. Você que sustenta a tua casa espiritualmente. É você que sustenta o ambiente. Deus olha para um justo como um pilar. É como aquele pilar ali, ó. Tem um pilar, outro aqui. Aquele pilar ali, ele segura, ele sustenta uma pressão. Ele sustenta aqui um peso. É pesado, existe uma pressão. Mas Jesus diz: quem anda comigo, meu fardo é leve e suave. Então, ou seja, eu e você, nós somos privilegiados. E é interessante, o livro de Romanos, onde nós vamos dar continuidade, foi escrito por Paulo em mais ou menos 57 depois de Cristo, no ano de 57, e ele estava em Éfeso, e ele escreveu esse livro. Esse livro, os teólogos colocam ele como se fosse o Evangelho segundo Paulo. Você tem Mateus, Marcos, Lucas e João. E Romanos vem como se fosse o Evangelho segundo Paulo. Então o livro de Romanos, ele tem as instruções completas para a igreja. Ele fala desde o arrependimento, desde o Espírito Santo, desde a eternidade, e ele tem todos os processos que uma igreja deve seguir, que o cristão deve seguir para continuar servindo a Cristo. E desse livro nós trazemos também várias falas que nós usamos no dia a dia. Um exemplo, está lá em Romanos 8:31. Lá diz assim, Romanos 8:31. A que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra? Todo mundo diz isso. Lá no 37. Contudo, em todas as coisas nós somos mais que por meio daquele que nos amou. No versículo 39. Nada poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então peguei aqui, rapidamente na minha Bíblia, que tá aberta aqui, alguns pontos que justamente trazem conotação do coração de Paulo referente a Cristo Jesus. E você precisa entender que nesse tempo que esse livro foi escrito, na igreja de Roma, estava existindo um conflito entre os cristãos judeus que vieram do judaísmo e os cristãos gentios que não eram judeus. Entenda, o povo de Deus, os hebreus, Moisés, depois com Jacó veio Israel. Deus mudou o nome de Jacó para Israel, que se tornou o povo de Deus, a descendência. Então quando você vê a Bíblia, filho de tal, que é filho de tal, que é filho de tal, é justamente para mostrar uma descendência. Então dos judeus vieram os profetas, vieram a palavra, vieram as promessas, as sinagogas, o tabernáculo, Deus falando, os 10 mandamentos, tudo veio da linhagem dos judeus. Então Cristo, o próprio Jesus Cristo, ele era judeu. Então você vê que naquele ambiente, naquele tempo em que a igreja estava avançando, sendo construída, sendo transformada, então o cristianismo surge. Então, só para você ter uma ideia, quando você vê hoje, está tendo as guerras, os conflitos em Israel, na nossa cabeça, todo mundo que está lá é povo de Deus. Não é isso que a gente pensa? Se é judeu, todos os judeus é o povo de Deus. Mas na verdade, ali é um judeu de cidadania. Ele é judeu por ser cidadão de Israel. Mas nem todos lá andam com Deus. Você vê até aquele massacre que teve do Hamas. Aquele massacre começou aonde? Vocês lembram das notícias? Aonde que foi? Foi numa rave. O que você tem numa rave? Glória a Deus, glória a Deus, glória. É assim? Certeza que não, meu irmão. Ali era promiscuidade plena. Promiscuidade plena. Drogas plenas. Você sabe como é que é uma rave? Então, é um ambiente. O dia que nós pegamos um avião, que fomos da Europa para Israel, dentro do avião, meu amigo, você tinha de tudo, menos o homem de Deus.
dentro desse avião. Então você vê que não é o fato, a cidadania, eles são judeus, mas eles são o povo de Deus. Eles são o povo de Deus, e nós vamos ver isso. Então eles estavam vivendo naquele tempo um conflito entre o cristão judeu e o cristão gentil. Quem é o gentil? É quem não faz parte dessa linhagem. Para nós aqui, o gentil é aquele que não aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Vocês entendem, igreja? E olha que interessante, o próprio Jesus fala isso. Abra comigo lá em Mateus. Esse é Mateus 22. Me perdi aqui, peraí. Oi? 15, 22. Mateus 15, 22. Coloca lá para mim. Fala justamente da mulher cananeia. Eis que é uma mulher cananeia, então, ou seja, ela não era judia, fora dos tempos de Jesus, natural daquelas regiões, veio a Jesus clamando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente tomada pelo demônio. Então você vê uma mulher que não era judia, olhando para Jesus e falou: Senhor, filho de Davi. Está vendo que ela está associando a genealogia de Jesus, para justamente mostrar: olha, eu sei que você é o Messias, da descendência de Davi. Ela não era judia, mas ela era convertida. Continue. Ele, porém, ou seja, Jesus não respondeu qualquer palavra. Ela pediu ajuda, a mãe pediu ajuda e Jesus não falou nada. Aí os seus discípulos, aproximando, pediram-lhe: manda essa mulher embora, pois vem gritando atrás de nós, está atrapalhando a gente. Continue. Aí Jesus replicou, falou assim: eu não fui enviado. O próprio Jesus dizendo isso: eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus, até esse momento, o foco dele era somente os judeus. O foco dele era somente Israel. Era a descendência que estava vindo. Ele não tinha objetivos fora desse ambiente. Era guardado. Então naqueles tempos Deus pedia: olha, não case com pessoas de outras tribos, de outras redondezas. Para o quê? Para não misturar. Para não misturar a linhagem. Por isso que quando tinha guerras e Deus falava assim: ó, você conquistou aquilo ali, mata todo mundo. Não é para sobrar ninguém, justamente para que não se misturasse linhagens. Ele queria o seu povo puro, o seu povo santo. Lembra que o Antigo Testamento é uma sombra do que estava vindo. Então ele estava nos ensinando uma lição. E aí continue, versículo 25. Chegou então a mulher e o adorou de joelhos, suplicando: Senhor, ajuda-me. Então ela ouviu tudo isso, o silêncio de Jesus. Jesus falando: olha, eu não vim para você. Eu não vim para você. Você não é povo de Deus. Senhor, ajuda-me. 26. Aí Jesus vai mais firme ainda: não é justo tirar o pão dos próprios filhos para alimentar os cães de estimação. Olha o que ele faz. Que humilhação. Muita gente depois disso aqui, meu irmão, já estava jogando pedra em Jesus, já estava saindo xingando, já estava saindo: quem você está pensando que você é? Que você está não sei o que, papapá. 27. A mulher, quem é mãe sabe, ama o filho sabe. Sim, Senhor, mas até os cães de estimação comem das migalhas que caem das mesas de seus donos. Então essa mulher mudou a história. Esse fato aqui mudou a história. Esse fato amplificou. Esse fato aqui encerrou um processo e deu início a uma nova história. Você está enxergando isso? Diga amém. Então nesse momento, olha o que Jesus fala para ela: ô mulher, grande é a tua fé, seja feito a ti conforme queres. E naquele exato momento sua filha ficou sã.
Você pode dar uma salva de palmas ao nosso Deus? Aqui nós estamos enxergando Cristo, ser Cristo para pessoas fora do judaísmo. Então aqui Cristo, isso aqui é antes da história lá de Paulo, depois nós vamos voltar para Paulo, pode voltar lá para Romanos 9, 8. Então nós vamos voltar para Romanos. Então você vê aqui que Cristo cuidou de uma pessoa que não era da descendência. E aqui em Romanos 9, versículo 8, o apóstolo Paulo diz assim, em outras palavras: não são os filhos naturais que são filhos de Deus. Aí ele está dizendo, não é porque você é judeu que você é filho de Deus. Não é porque você tem uma hierarquia hereditária, genética, que você é filho de Deus. Mas os filhos da promessa é que são considerados como descendentes de Abraão. Aí, sabe o que ele está dizendo? Os filhos de Deus são da genealogia espiritual. Não é mais a minha cidadania na terra, não é mais pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu avô, pelo meu bisavô, pelo meu tataravô. A partir de agora, eu sou considerado filho de Deus pela herança espiritual. E aí isso, às vezes você não entendeu o que eu estou dizendo, porque eu e você, assim, até um parêntese, né? A primeira sinagoga judaica das Américas, você sabe aonde que ela foi aí? Onde se iniciou? Aqui em Recife, tá? A primeira sinagoga israelita das Américas foi aqui em Recife, a primeira. Hoje ela é só um museu. A mais antiga hoje é lá no Pará, Belém. Mas a primeira foi aqui em Israel, aqui em Recife, a primeira. Então, ou seja, muitos nordestinos, isso aí na época da Revolução Holandesa, 1810, 1811. Então, muitos nordestinos podem ser de linhagem judaica, viu? Podem ser. Eu não vou ser, porque eu sou lá do Goiás, lá da terra do Piqui. Nasci em Santos, mas o meu pai era pé rachado. Meu pai só foi em Santos só para eu nascer. Era militar, que não, Alexandre, era militar, foi lá, eu nasci, ele voltou para o Goiás de novo. Então, para você entender que eu e você, nós que não somos judeus, não era para a gente estar aqui. Isso aqui, ó, não era para nós, Isso aqui não era para nós. Mas Deus nos colocou, como a Bíblia fala mais à frente, como um enxerto. Assim, você tem uma oliveira. E aí, a oliveira, a Bíblia fala que é o povo de Israel. E Deus fez o que? Um enxerto. Ele abriu um espaço, colocou uma oliveira brava, que chama. Pega e encaixa ela aqui, ó, ainda pequena. E aí essa oliveira, ela começa a desfrutar da seiva dessa grande oliveira. Então, ou seja, nós, os gentios, nós somos esses gentios, nós fomos enxertados nesse ambiente. Nós não éramos para estar aqui, mas em Cristo Jesus nós nos tornamos filhos de Deus. Então, quando eu entendi isso, eu falei, pastor Osto, que honra estar aqui, que honra, que privilégio. Uma coisa é você nascer, outra coisa é você ser escolhido. Nós fomos escolhidos. Então Deus me escolheu, Deus escolheu você, Deus escolheu você, Deus escolheu você, Deus escolheu você. Deus nos escolheu para fazer parte do povo de Deus. Bispo, como é que eu sei que eu sou escolhido? Só o fato de você estar aqui já me diz isso. Não foi você que veio para o culto, foi o Espírito Santo que te permitiu estar aqui. O próprio Jesus dizia assim, ó, ninguém vem a mim, Jesus falava assim, ó, ninguém vem a mim se o Pai não permitir. Ninguém vai a Jesus se o Pai não permitir. Ninguém.
É Deus que permite. E aí eu vou te explicar isso. Não bagunça a tua cabeça não, eu vou te explicar isso. Então Deus que permite que eu esteja aqui. Então quando eu cheguei, eu falei, cara, eu fui escolhido. E a Bíblia diz que eu fui escolhido desde o ventre materno. Então Deus me escolheu. Deus me chamou para cá. Eu não estou aqui por obrigação. Eu não sou um filho de nascença, de descendência. Eu não tenho, até como descendência, eu não tenho histórico da minha casa de crente, não tem. Eu fui um dos primeiros da minha casa, da minha família. Mas Deus me escolheu. Aí eu falo assim, que privilégio é esse? Que privilégio é esse? Num mundo de milhares de pessoas, bilhões de pessoas, 4, 5 bilhões no mundo. Deus pegou o Alexandre e enxertou aqui, ó. Alexandre, você faz parte do meu povo. Alexandre, você se alimenta do que eu entrego para o meu povo. É isso que nós somos, um privilégio. Aí você fala, cara, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas são os filhos da promessa. Nós somos os filhos da promessa. Nós somos esses que vão avançar. Nós somos esses que vão crescer. Nós somos esses que vão sonhar e viver o melhor dessa terra. Mas como que Deus age conosco? Quem é o nosso Deus? Olha o que Deus fala. Olha o que Deus falou para Moisés. Coloca lá no 15 para mim. Deus fala para Moisés, declara a Moisés, e ele fala assim, Moisés, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e eu terei compaixão de quem eu desejar ter compaixão. Aí você fala assim, epa, e se Deus não quiser ter misericórdia? O que está dizendo ali? Eu vou ter se eu quiser. Eu não vou ter se eu não quiser. Só que Deus, meu irmão, não vive no pecado que eu e você vive. Deus, Ele é justo. Deus é fiel. Deus é misericordioso. Deus é amor. E isso não tem como mudar. Se o homem é infiel, ele continua sendo fiel. O que ele está dizendo? Vocês estão na minha mão. Nada nessa terra, nem um fio de cabelo cai se não for pela minha permissão. Nós estamos na mão de Deus, igreja. É Ele que dá a misericórdia, é Ele que dá a compaixão. Aí eu te falo, como que eu vivo nessa terra, sabendo que o Deus que eu sirvo é o Deus da misericórdia e da compaixão, e eu não sou grato a Ele? Como que eu acordo e não consagro minha vida ao Deus da misericórdia e da compaixão? Ao Deus que me criou, que me deu a oportunidade de ser chamado filho teu. Se a minha vida está no comando dEle, como que eu vivo nessa terra sem me entregar 100% a Ele? Vocês estão me entendendo, igreja? Então é algo que tem que ser óbvio para nós, tem que ser lógico para nós. E aí ele continua no versículo 16: assim, claro está que isso não depende da vontade, tampouco do esforço do ser humano, mas da maneira como Deus focaliza a sua misericórdia. Não é o que você faz, não é o que você faz, não é a sua produtividade, não é nada disso, não é os seus resultados, não são os seus frutos que vão atrair a misericórdia de Deus. Como assim, bispo? Você não fala para a gente viver tudo isso? Sim, mas tem um segredo. Qual foi a diferença dos israelitas, dos judeus para os gentios? Os judeus acreditavam e acreditam até hoje na lei. A lei é obra. Os gentios acreditam na graça. Graça é fé. Então nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Os judeus ainda estão na obra. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo outro, eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso. Então eles
envolvidos na lei, na obra. Eles não precisam de fé, eles precisam seguir e ser obedientes. Nós não. Nós não vivemos essas leis. Nós não somos judeus. Nós não precisamos ser circuncidados, homens. Nós não precisamos guardar o sábado. Nós não precisamos viver isso. Isso são regras e leis judaicas. Agora nós somos salvos pela graça. A Bíblia diz que sem fé é impossível. Se eu quero agradar o Deus da misericórdia, eu preciso ter o que então? Preciso o quê? Fé. E aí muitas vezes eu já falei isso e vou corrigir a minha fala aqui hoje, vou ajustar depois desse entendimento. Porque às vezes a gente, dentro do processo da liderança, a gente fala assim, viu, missionário Everson? A gente fala assim, cara, vai falar de Jesus, vai ganhar vidas para Jesus, aí você vai se animando, você vai se fortalecendo, não é assim? Quantas vezes a gente falou isso? Cara, vai falando de Jesus, vai dando a sua célula, você vai se ativando, você vai melhorando, você vai se fortalecendo, você vai entendendo o seu propósito. Mas está errado isso. Eu não posso fazer com que a obra me gere fé. É a minha fé que tem que gerar a obra. Entenderam a diferença? Entenderam essa diferença? Então, eu não faço para ter fé, eu faço porque eu tenho fé. Até o culto, como eu tenho ensinado a vocês, nós temos que nos preparar para vir ao culto. Não é o culto que vai me transformar, é o culto que vai fazer eu adorá-lo. Então o culto não é para mim, o culto é para Ele. O culto não é para mim fortalecer, o culto é porque eu sirvo a Ele. Vocês entendem isso, igreja? Você pode chorar na fé, você pode chorar e ter fé. Qual que é o problema? Você pode estar passando um problema e ter fé. Qual que é o problema? Você pode estar passando por dificuldade e ainda ter fé. Você pode ter grandes perdas na sua vida e ainda ter fé, porque você não caminha pelas obras, mas você caminha pela graça em Cristo Jesus. Não é mais pelo que eu faço. Então é a forma que eu tenho que entender. Aí você vê, no início, em Gênesis, Caim e Abel. A Bíblia fala que Deus não se agradou de Caim e da sua oferta. Então Deus não se agradou da obra de Caim, que é a oferta dele. Deus não se agradou da obra de Caim. Deus, antes de não se agradar da obra de Caim, Deus não agradou-se de Caim. Deus não se agradou de Caim. E naturalmente, se Ele não se agradou de Caim, Ele não se agradou da obra. Deus não falou assim, olha, Caim, eu não gostei de você não, mas a tua oferta foi bacana. Foi legal, foi show de bola. Deus não falou assim, Abel, eu não gostei de você, mas eu gostei da tua oferta, foi boa a tua oferta. Deus falou assim, Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Então nós estamos aqui porque nós somos escolhidos. E antes de nós queremos estar aqui, Ele nos permitiu. Ele nos permitiu estar aqui. Ele nos escolheu desde o ventre materno. Bispo, como que eu sei? Como que eu sei? A Bíblia, eu falei no domingo passado, o Espírito Santo fala para o teu espírito. O Espírito Santo te convence. O fato de você estar aqui, eu tenho plena convicção que você é um salvo em Cristo Jesus. E agora que eu sou salvo, como que eu expresso isso? Tiago fala: mostre a tua fé através das tuas obras. Não é levante a tua fé pelas obras. Não são as obras que tem que nos levantar. Não são os frutos que tem que nos fazer estar perto de Deus. Não. Antes disso tudo, nós fomos salvos em Cristo Jesus. Antes de qualquer coisa, nós fomos escolhidos em Cristo Jesus. E isso tem que ser o motivo da nossa alegria.
Isso tem que ser o motivo da nossa gratidão. Você vê os apóstolos, aqueles que nós seguimos, que nós lemos sobre eles. Eles que nos deram livros, cartas, mensagens do Espírito Santo diretamente para nós. Todos eles tinham essa convicção. Aí você entende que eles não estavam preocupados como eles iam morrer, de como, que eles iam deixar para os filhos, o que ia acontecer isso, o que ia acontecer. Eles não estavam preocupados com isso. Eles só estavam preocupados em querer agradar a Deus. Pedro, quando estava sem o Espírito Santo, o que aconteceu com Pedro? Voltou a pescar. Ele voltou a pescar, voltou para a prática dele antiga. Mas quando ele encontrou Jesus novamente, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, cuida das minhas ovelhas. Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja. Quem tem fé está entendendo o que eu estou falando. Quem está cheio do Espírito Santo está compreendendo o que eu estou dizendo. No 18, portanto, ele tem misericórdia de quem deseja, e endurece o coração de quem quer. Nós somos privilegiados, igreja, nós somos privilegiados. Entenda isso, você não é uma pessoa normal, você não é uma pessoa comum. No versículo 19 fala assim: mas tem gente que vai perguntar aqui hoje, então por que Deus ainda nos culpa se está tudo na mão dele? Quem é que pode se opor à vontade dele? Então quer dizer que Deus está aqui, ó, me manipulando? Eu sou uma marionete, que Deus fala, levanta o braço, corre, anda. Você acha que Deus faz isso? Não, não é isso, você não entendeu, você não compreendeu. Deus sabe de tudo. Deus sabe já o futuro. Deus sabe os nossos erros. A Bíblia diz que Jesus foi o Cordeiro antes da criação do mundo. Antes, eu já preguei, não vou pregar sobre isso de novo, mas antes da criação do mundo, Jesus Cristo já era o Cordeiro. Quando escreveu, já estava escrito, já sabia de tudo. Mas Deus, Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Deus é tão onipotente, Ele é tão poderoso, Ele é Deus, que Ele sabe, faz o quê? Ele nos permite, Ele nos dá a condição de escolher, de tão poderoso que Ele é. Ele não abre mão do seu poder, Ele nos permite. Tão poderoso que Ele é, que Ele vai lá, enfia o dedo da tomada, é isso que você quer? Enfia o dedo da tomada. Ele permite, Ele é poderoso, Ele permite. O nosso Deus, por que ainda culpa? Aí você pode perguntar assim, não, então se Judas, Deus fez isso com Judas, então Judas foi obediente a Deus, porque tinha que ter um traidor, então Judas foi obediente a Deus. Eu já pensei isso, então Judas foi obediente a Deus, então Judas foi para o céu ou foi para o inferno? Ué, foi para o céu, ué. Ele obedeceu Jesus, né? Tinha que ter um traidor. Não faz sentido, porque foge à natureza de Deus. Foge à natureza. Aquilo que está escrito, as profecias, todas as profecias de Deus, algumas já se cumpriram e outras ainda vão se cumprir. Então o que está escrito aqui, quando você lê o livro de Apocalipse, e ele fala do céu, ele fala do dragão, ele fala da Nova Jerusalém, tudo isso que está escrito em Apocalipse, vai acontecer para nós, para Deus já aconteceu. João não viu uma ilusão, João viu o futuro. Vocês entendem isso? João não teve o vale dos ossos secos, foi uma visão, não era uma realidade. Em Ezequiel, agora Apocalipse é o futuro, é o que vai acontecer para nós. Mas Deus está acima do tempo, já aconteceu. E João viu isso. Vocês entenderam, igreja? Então, ou seja, nós aqui como igreja, nós
já temos o nosso futuro. O futuro da igreja já está escrito, é a Nova Jerusalém, e nós vamos estar lá em nome de Jesus. Agora, o que é o nosso passo? Se eu sou um desses que vai estar lá, cadê tuas obras? Cadê a evidência aqui na terra de que você é um escolhido? Cadê a evidência aqui na terra da sua fé? Cadê a evidência aqui na terra de que você é um discípulo de Jesus? Entenderam, igreja? Eu não faço para ser salvo, eu faço porque eu sou salvo. Eu não faço para ter, eu já tenho. Eu já tenho. Eu não preciso de pessoas para me motivar. Cristo já me salvou. Todavia, quem és tu, ó homem, para questionares a Deus? O louvor pode subir. Acaso aquilo que é criado pode interpelar seu Criador, dizendo: por que me fizeste assim? Não tem porquê nós interpelarmos Cristo, Jesus, o nosso Deus. No versículo 30, a que conclusão nós chegamos nisso tudo? Os gentios que não procuravam justiça, a receberam. Uma justiça que vem pela... Então, gentios que somos nós andamos pela... Fala mais alto. Pela fé. O nosso contexto, o nosso conceito de andar com Cristo é pela fé. Fé. Continue. Tá, ok. Pela fé. E por que... isso. A Israel, entretanto, Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não alcançou. Então vamos lá. Israel queria servir a Deus. Israel queria servir a Deus pela lei, pelas obras. Ele alcançou? Não alcançou. Agora, volta lá, os gentios. Os gentios que não procuravam justiça, a receberam. Uma justiça que vem pela... Então, os gentios receberam. Mais à frente no livro de Romanos, você vai ver que Deus fez isso para que os judeus aprendessem o valor de Deus. Então, os judeus perderam, e Paulo fala isso para os judeus, ele vai falando mais à frente, Paulo também era judeu, justamente para trazer ciúmes. Então, Paulo se tornou o apóstolo dos gentios, para justamente mostrar para os israelitas que eles estavam andando de uma forma errada. Vai para o versículo 13, mas vem comigo. 13. Não, 10, 13. 10, 13. E aí a Bíblia fala assim, ó: todo aquele que invocar o nome do Senhor, quem está aqui para invocar o nome do Senhor? Quem invocar o nome do Senhor será o quê? Quem invocar o nome do Senhor será o quê? Salvo. Quem invocar o nome do Senhor será salvo. Você está aqui fazendo o quê? Você está aqui fazendo o quê? Invocando o nome do Senhor. O próprio Jesus diz assim: onde dois ou mais estiverem reunidos ali, Jesus está aqui, meu irmão, porque o nome dele está sendo invocado nesse lugar, e eu creio que existe salvação para o povo dele que está aqui hoje. Versículo 14. No entanto, ele está dizendo aqui, ó: como invocarão aquele em que não creram? Aí sabe o que ele está dizendo? Me lembrou muito o quê? O mundo. Quando eu vivia no mundo, converti há 22 anos, mas 22 anos atrás, o que era a vida para mim? A vida para mim era o que o mundo tinha. Então a vida para mim era estar nas festas, a vida para mim era ganhar dinheiro somente, a vida para mim era viajar, a vida para mim era só
prostituição. A vida para mim era só isso. Eu não conhecia outra coisa. A vida para mim era torcer pelo Flamengo. Tá vendo aí, ó? Ainda sempre tem uns caras da carne. Que já veio o espírito, né? Sabe, os caras, espírito rebaixado, não sei. Espírito da série B. Tem uns caras assim, né? Mas tudo bem. Série C. Vamos lá, vamos voltar para cá. Senhor, tira esse espírito desse ambiente. Mas só para você entender, o meu mundo era esse. A minha vida era isso aqui, ó. Eu não sabia o que era isso aqui, não. Eu não conhecia isso aqui, não. Eu não sabia que tinha essa realidade aqui, não, ó. Eu não sabia. E aí, a Bíblia está dizendo assim: como que essas pessoas que não sabem vão crer? Como que essas pessoas, às vezes você está ouvindo o que eu estou dizendo aqui, aí você está falando assim: rapaz, o meu tio tinha que estar aqui, o meu irmão tinha que estar aqui, o meu pai tinha que estar aqui, a minha mãe tinha que estar aqui, o meu chefe tinha que estar aqui, o meu funcionário tinha que estar aqui. Às vezes você está falando um bando de pessoas que poderiam estar aqui ouvindo essa palavra, mas como é que eles vão estar aqui se eles não sabem que isso aqui existe? Quem está me entendendo? Como é que eles vão estar aqui se eles não sabem que existe essa realidade? Eu só estou aqui porque alguém me apresentou essa realidade. Eu só estou aqui porque alguém falou para mim que existia isso aqui. E aí eu entendi que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aqui eu alcancei vida, aqui eu alcancei a verdade, e aqui é o meu caminhar até a Nova Jerusalém. Então eu compreendi. Então quando eu prego para vocês, eu estou falando de algo que eu acredito, algo que eu fui apresentado. Então Cristo me pegou, me enxertou. Eu faço parte agora desse ambiente. Eu não sou judeu, eu não nasci em Israel, eu não tenho genealogia, eu não tenho avô, tataravô, mas Deus me escolheu do ventre materno para viver essa missão aqui na terra. E se me escolheu, te escolheu. Aí você não compreende como é que, por que Deus me escolheu? Aí você tem que fazer que nem aquele filme. Não sei, só sei que foi assim. Só sei que foi assim. Deus me escolheu, Deus te escolheu. Aceita, meu irmão. Você não é qualquer um. Não tem como que você é uma pessoa tão especial, separada, age como uma pessoa comum, normal. Aqui, ó. Se a gente tivesse intimidade, eu ia falar assim: você está comendo capim? Mas como eu não tenho essa intimidade, eu não posso falar que você está comendo capim. Você está falando: querido, você está equivocado. Entendeu o conceito, a compreensão? Como invocarão aqueles que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem pregue? Como que a gente vai mudar nossa família se eu não abro a boca, se eu não sou um exemplo? Frutos, não é fruto financeiro, não, para com isso, abre a tua mente. É as suas notas na sua escola, é as suas notas na sua faculdade, é a sua conduta no seu trabalho, com a sua família, com seus amigos, com seus irmãos, fruto. 15. E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, como são maravilhosos os pés dos que anunciam as boas novas. Eu quero orar com você, fique em pé, por favor. E ele finaliza ali no versículo 11, no capítulo 11, no versículo 20. E ele fala assim: eles, os judeus, foram podados por causa da incredulidade deles. Porém, tu, que somos nós, que permaneces firmes pela fé, não te envaideças, mas pelo contrário, teme. Fecha teus olhos, por favor. Senhor, nós estamos aqui hoje com a compreensão e o entendimento
de que estamos nas tuas mãos. Senhor, nós passamos por tantas dificuldades, por tantos problemas, percalços, coisas impossíveis de imaginar que suportaríamos, Senhor. Mas ainda assim, o Senhor nos escolheu. Ainda assim, o Senhor falou que estaria conosco. Meu Deus, eu oro hoje pelos meus irmãos, para que eles compreendam a magnitude da tua presença, o quão especial nós somos, no meio de milhões de pessoas nessa cidade. O Senhor nos separou para ensinar a tua verdade. No meio de atrocidades, no meio do crime, no meio das drogas, no meio da violência, no meio do adultério, no meio da pornografia, no meio das doenças, o Senhor nos separou para entendermos e ouvirmos da tua palavra. Meu Pai, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá. Obrigado pela honra que o Senhor nos permite ter. Senhor, nos ensina essa semana a não perdermos a nossa fé, a te buscarmos antes de qualquer coisa, a consagrarmos cada minuto do nosso respirar a ti. Fortaleça, Deus, o meu irmão, fortaleça o cansado, fortaleça o abatido. Levanta, Deus, aqueles, Deus, que caíram. A tua palavra diz que o justo pode cair 7 vezes, mas 7 vezes o Senhor o levantará. Meu Deus, levanta os justos nessa cidade, levanta os justos nessa terra. Assim como Elias achou que era o último, o Senhor disse a ele: Elias, ainda há 7.000 que me servem e me adoram. Senhor, levanta esses 20.000 que vão te adorar nesse Nordeste, que vão te fazer conhecido nessa terra. Levanta cada pai, cada filho nesse lugar. Levanta, Deus, cada homem de Deus, cada mulher de Deus. Meu Pai, renova as alianças, renova, Deus, o compromisso. Meu Deus, que nós nos apeguemos em fé, não o que os nossos olhos querem ver, não o que a nossa razão entende, mas o Senhor é o nosso Deus, e nós estamos debaixo da tua vontade, e glória a Deus por isso, porque a tua vontade para nós, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Obrigado, Senhor, por nos permitir fazer parte do plano de salvação, em teu nome, Jesus, amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas ao nosso Deus? Quantos visitantes eu tenho aqui hoje? Você que veio pela primeira vez? Tem alguém visitante? Amém, glória a Deus, Deus abençoe. Mais alguém? Amém, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Bastante gente hoje, amém. Quando acabar aqui o culto, você que veio com alguém, nós temos a nossa salinha ali, aquela salinha ali atrás de vidro. Vá lá que nós vamos te dar um presente e orar por você, tá certo? Vai lá, por favor. Quando acabar aqui o nosso momento, vai lá, nossa equipe que vai estar lá, a pastora Juliana vai estar lá esperando vocês, amém? Vem então receber a unção para selarmos essa palavra e orarmos e declararmos uma semana abençoada na tua vida em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Coloca a mão na sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, Deus, eu declaro sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, uma semana extraordinária, uma semana em que a tua palavra falará com eles a cada momento de suas vidas. Nas dificuldades que o Senhor os fortaleça, nas alegrias que eles te honrem, que eles consagrem cada momento para que o Senhor seja exaltado,
que eles sejam bocas, boca na tua casa, boca no seu trabalho, boca onde estiverem, que eles alcancem, Deus, a provisão financeira, que eles alcancem, Deus, valores que nunca alcançaram na vida, que venha, Deus, a plenitude na vida do teu povo. Nós estaremos nos altos montes para que o Senhor seja honrado e adorado, em nome de Jesus. Vão para a melhor semana da tua vida, em nome do Senhor. Estamos encerrados, Sara Recife.